Muito bem, nós estamos tratando de dois assuntos principais, né? A igreja que queremos ser é formada por gente que vive uma vida saudável e um ensino saudável. Eu fiz questão de deixar a gente que vive na formação desse jogo de palavras, porque um ensino saudável é aquele que é vivido, não é apenas aquele que a gente sabe intelectualmente, né? Então, por isso que eu deixei só para vocês saberem, né? Ensino saudável. São 4 pontos que nós vamos ver hoje de manhã, ver as implicações disso. Sobre salvação, é importante que a igreja pregue a verdade sobre salvação, porque senão pessoas que entendam errado esse conceito de salvação podem achar que são salvas e talvez não sejam. Então é muito importante que a pessoa saiba exatamente o que significa isso. E o livro de Tito ajuda na compreensão disso também. Sobre vida cristã, é o jeito de viver a vida. É como Deus espera que a gente toque a vida, como ela se apresenta para nós. Sobre a vida futura, a nossa esperança para o futuro, e sobre a nossa missão aqui na Terra, a missão da igreja como um todo e a missão de cada um em particular, né? Então vamos começar sobre salvação. O que antes disso, deixa eu fazer esses duas próximas telas aqui. É o seguinte: quando a gente fala de ensino saudável, nós precisamos assumir que o cristianismo, o evangelho verdadeiro, ele é diferente de toda e qualquer proposta religiosa, espiritual que existe no mundo. Ele é diferente, ele é único. Então nós não precisamos ter vergonha da nossa fé. A nossa fé é inteligente, ela é coerente, ela é racional, ela é inclusive superior, ela é de uma lógica extraordinária. E alguns pontos desta nossa fé são realmente muito especiais. Por exemplo, não é o homem que busca Deus através da religião. É Deus quem busca o ser humano através da encarnação e do sacrifício de Cristo Jesus. Porque todas as demais propostas religiosas e espirituais, elas tratam do homem buscando a Deus, o homem tentando alcançar Deus, o homem em direção a Deus. Mas o cristianismo e o evangelho não é isso. O evangelho é justamente o contrário. É Deus buscando o homem, né? Não é o homem que faz alguma coisa para conseguir chegar a Deus. Deus foi quem fez tudo o que era necessário para dar ao homem o seu pleno perdão e a vida eterna. Então, o evangelho não propõe que o homem faça alguma coisa para ser salvo. O evangelho diz o que Deus fez para o homem ser salvo. É muito diferente. Vamos ver o slide seguinte. O homem não pode fazer nada para aumentar o amor de Deus por ele. Isso é muito importante. Porque, como eu disse, nós temos uma certa formação de que a gente acha que a salvação é pela fé, mas a vida é pelas obras. Então a gente acha que tem que fazer alguma coisa para agradar a Deus. O homem não pode fazer nada para aumentar o amor de Deus por ele. Também o homem não pode fazer nada para diminuir o amor de Deus por ele. O amor de Deus por nós já é um amor fechado, já é um amor efetivo. O homem não pode mudar isso, ele não pode aumentar o amor de Deus nem diminuir o amor de Deus. O que ele pode sim é se abrir e usufruir para esse amor. Não podemos fazer nada para sermos salvos, nada para assegurar a nossa salvação, nem podemos fazer nada para perdê-la. Em Cristo tudo está feito e eternamente garantido. Essas são algumas considerações que mostram que ter um ensinamento certo que vem da palavra de Deus pode dar uma segurança, uma maturidade, pode trazer para
pessoas essa paz, essa segurança, e dá para a igreja também essa maturidade para poder ser testemunha e referência do Evangelho de Deus no contexto em que ela está inserida, né? Sobre salvação, alguns pontos que o livro de Tito destaca a respeito de salvação. Primeiro, que ela é a herança dos eleitos de Deus. Ela é prometida por um Deus que não pode mentir. E ela foi prometida antes dos tempos eternos. Já estava previsto lá, no amor e no coração de Deus. Ela é apresentada na pregação do Evangelho, foi manifestada na graça salvadora de Cristo lá na cruz do Calvário, e ela é garantida mediante a fé e não por obras. Isso o texto enfatiza bastante no texto de Tito. E selada pela dádiva do Espírito Santo, que é a herança certa dos eleitos de Deus. Ali em Tito, capítulo 1, versículo 1. Paulo diz isso, né? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. O Paulo está dizendo aqui, sem a gente querer entrar na discussão a respeito do que é eleito, e a palavra de eleito, ela tem esse sentido realmente, de alguém que foi escolhido, de que Deus já sabe quem são aqueles que são os salvos e que não são salvos, e Deus tem uma parte ativa nessa salvação, assim como o homem tem a sua parte em responder a esse amor e esse convite de Deus, né? Paulo foi feito apóstolo justamente para isso, para pregar o Evangelho e para que todas as pessoas que creem em Jesus, essas pessoas sejam então herdeiras desta salvação que diz aí o texto que ela é certa para os eleitos de Deus. Ela foi prometida por um Deus que não pode mentir antes dos tempos eternos. Versículo 2. Na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Nós não conseguimos compreender muito bem isso. Como é que funciona essa questão, tanto a soberania, como a presciência de Deus, essa onisciência, essa questão de Deus ter na sua mente todas as coisas ao mesmo tempo, sem passado, presente e futuro. Ele já, o futuro para ele é tão realizado como o passado já foi, o passado está tão na nossa frente como o futuro, tanto faz para Deus. Deus já sabe de tudo isso, Ele é o Criador do tempo, então por isso Ele prometeu esta vida eterna, Ele prometeu para nós, e debaixo de um selo do caráter dele, que é o fato de que ele não pode mentir. Manifestada na graça salvadora, isso ali em Tito, capítulo 2, versículo 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Isso está no passado, lá quando Jesus morreu na cruz, morrendo e pagando pelos pecados de todos os homens, oferecendo assim a salvação a todos os homens, né? Salvadora a todos os homens. Também ela está garantida mediante a fé e não por obras. Em Tito capítulo 3, versículo 5 e versículo 7. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, o texto bíblico deixa muito claro que a salvação é pela fé e é pela graça, como trata a boa doutrina reformada, o bom ensino que a gente já conhece, bem histórico na vida das igrejas evangélicas, né? Salvação é pela fé, é pela graça. Isso que nos torna herdeiros, né, desta esperança da vida eterna. Selada pela dádiva do Espírito Santo, lá no capítulo 3,
versículos 5 e 6, né? Mas, segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Isso aqui é importante porque sempre tem aquela questão da atuação e do poder do Espírito Santo. E eu quero dizer para vocês, por exemplo, lá em Efésios, capítulo 5, quando fala de ser cheio do Espírito, o texto não fala sobre poder de cura, sobre grandes manifestações, sobre falar línguas, sobre milagres. Aquele texto, quando fala sobre ser cheio do Espírito, a primeira coisa que ele trata é sobre a família. Fala que a mulher tem que ser submissa ao marido, o marido tem que amar a esposa, que os filhos têm que ser obedientes aos pais, que os pais têm que educar os filhos na disciplina do Senhor. Fala que os empregados devem ser um exemplo diante dos seus patrões, e que os seus patrões têm que ser alguém que trata os seus empregados no temor do Senhor. Então isso é ser cheio do Espírito. Então muitas vezes se dá uma ênfase a esses poderes sobrenaturais, que evidentemente também são do Espírito, e dons de manifestação que são dons do Espírito. Mas a grande ênfase da palavra de Deus é numa vida cheia do Espírito. E isso é que muita gente não busca e não atenta para esse desafio. Então, frutos do Espírito, né? Uma vida, porque Ele derramou sobre nós ricamente esse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Todos nós que pertencemos a Jesus temos a dose completa do Espírito Santo em nossas vidas. O que talvez aconteça é que o Espírito não possa usar todos os setores e todas as áreas da nossa vida. E nós precisamos, então, entregar a nossa vida e todos os aspectos da nossa vida para o domínio desse Espírito Santo que todos nós recebemos quando recebemos a Cristo como nosso Salvador, né? Sobre a vida cristã, então está lá em Tito, capítulo 2, versículo 12, educando-nos para quê? O versículo já traz uma divisão muito interessante, né? Esse Espírito Santo que Deus derramou sobre nós, ele tem o papel de nos educar, de nos formar, e esse papel dele e essa graça de Deus, ela vem sobre nós para nos educar em duas coisas. Primeiro, naquilo que tem que ser renegado, e depois naquilo que precisa ser adotado, desenvolvido. Então, educando-nos para quê? Renegadas as impiedades e paixões mundanas. Isso é para deixar de lado. Esse é o desafio da palavra de Deus. Você renegar, recusar, rejeitar, repelir de sua vida a impiedade. Impiedade é falta de Deus. Isso é o que significa. E as paixões mundanas, que são as tentações de uma vida, obviamente, também sem a direção de Deus. Então isso é o que tem que deixar. E o que precisa ser assumido? Nesse presente século, quer dizer, no mundo em que a gente está vivendo, no dia de hoje, sensata, justa e piedosamente. Aí a gente tem renegar, denunciar impiedade e paixões mundanas, viver na presente geração de uma forma, quer dizer, um estilo de vida, é viver de uma forma sensata, justa e piedosa. Piedade é a questão de ter Deus no centro da vida, e impiedade é deixar Deus fora da vida. Então, tem que abandonar a impiedade e praticar a piedade, né? Viver no presente século, que era o estilo de vida para viver hoje. Então, esse é o jeito que nós devemos viver, né? Agora, sobre a vida futura, apenas uma referência aqui a Tito, capítulo 2, versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus
e Salvador Cristo Jesus. Apenas umas observações sobre isso. Não vamos estudar aqui escatologia hoje, né? Mas a nossa vitória está garantida em Cristo Jesus. É absolutamente certo que Jesus virá outra vez e a divindade de Jesus é fundamental para a fé. Não é sempre nos escritos do Novo Testamento e nem mesmo nos Evangelhos que Jesus é referido desta forma: nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Quer dizer, ele diretamente chamado de grande Deus e Salvador. Esse é o grande Deus que vem agora como leão da tribo de Judá e não mais como cordeiro para ser sacrificado em favor dos nossos pecados, né? Então isso é certo que vai acontecer. Antes de a gente passar adiante, dê uma olhadinha na sua Bíblia, nos versículos 11, 12 e 13. Se você é uma pessoa sistemática, vai gostar de ver isso. O versículo 11 trata do passado. Olha só. Portanto, a graça de Deus se manifestou o Salvador a todos os homens. Isso é o passado. Isso é o que foi feito por Cristo lá na cruz do Calvário. O versículo 12 trata do presente. Do presente, da vida de hoje. Educando-nos para que, relegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então esse é o tipo de vida que Deus propõe para nós, né? No presente século, no dia de hoje, no contexto em que cada um vive. Então, versículo 11 é o que foi feito por Jesus no passado, o versículo 12, o estilo de vida que nós devemos viver, e o versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. E aí então fala com os nossos olhos no futuro, nessa vitória que está garantida em Cristo Jesus. Passado, presente e futuro. Isso compõe para nós uma receita fantástica a respeito do estilo de vida que nós devemos viver. Baseados, firmados no que Cristo fez por nós. Compromisso de santidade e aguardando a volta do Senhor Jesus, né? Que beleza isso que está aqui no livro de Tito. Isso é ensinamento de bom conteúdo, isso é ensinamento sólido, que pode realmente trazer paz e segurança para a sua vida, né? Quisera que todos os crentes percebam essas verdades e vivam, né? Vivenciem essas verdades na sua própria vida, né? Mas adiante um pouquinho então sobre a nossa missão. E aí eu queria sobre a nossa missão fazer um esclarecimento. O livro de Tito é o livro que mais fala de boas obras da Bíblia. É o que mais fala de boas obras. E nós que temos uma formação, como eu já falei, um contexto histórico no Brasil, bastante influenciado pela Igreja Cristã, mas a proposta católica disso, nós definimos boas obras como qualquer tipo de caridade que a gente faça. É mais ou menos como o escotismo, né? Você tem que fazer uma boa ação por dia. Então você fica ali na rua esperando uma velhinha para atravessar, você ajuda a velhinha a atravessar, e aí pronto, aí você segue os seus dias e faz o que você quiser no seu dia. Você já fez a sua boa obra, você já fez a sua boa ação, né? Então a gente pensa que boa obra é isso. Eu dou uma moedinha para quem está pedindo lá no farol, né? Ou eu faço bem para alguém e tal, eu cumprimento alguém, incentivo alguém. Então isso é a minha boa obra e acabou. Na verdade, quando o livro está falando sobre boa obra, ele não está falando sobre caridade. Ele está usando uma expressão que é a expressão de esforço. É aquilo que merece a sua dedicação, aquilo que merece o seu esforço. E lá em Efésios capítulo 2, diz que Deus nos criou para um leque de boas obras. Ele nos preparou, Ele nos fez. Até a palavra escrita ali, para o fato dele ter nos feito,
É poema, que dá origem à palavra poema. Deus nos fez como uma obra perfeita, como uma obra de artesão, para realizarmos as boas obras que Ele preparou para nós. Então, quando a gente fala de boas obras aqui, nós não estamos falando apenas de caridade, de esmola, de favor que você faça para alguém. Nós estamos falando sobre aquilo que merece todo o nosso esforço humano. Nós estamos falando da nossa paixão. Estamos falando daquilo para o que nós dedicamos o nosso esforço de vida, né? É negócio, serviço, ocupação, compromisso de fazer, empreendimento, tarefa, missão, qualquer produto, qualquer coisa feita pelas mãos, arte, indústria ou trabalho mental, ato, ação ou feito. Então, essa palavra boa obra, ou boas obras, nós precisamos tirar daquela caixinha que a tradição da formação da cultura brasileira coloca boas obras dentro daquela caixinha. Boas obras você vai levar a cesta básica, você vai... Não é isso. Boas obras tem na Bíblia, na palavra de Deus, um conceito muito maior. Inclui, inclusive, e de uma forma específica, quando está mencionado isso, a atenção para pessoas que têm necessidades que precisam ser atendidas. Obviamente que inclui, mas está falando de uma boa obra muito maior. É de uma obra boa que Deus propõe para a nossa vida. Com esse entendimento, vamos ver então o que fala sobre isso. Primeiro, que é o oposto dos falsos mestres. No tocante a Deus, eles professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras, as obras deles, eles negam. Por aquilo que eles fazem, eles negam aquilo que eles professam. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Reprovados para essa boa missão, para esse propósito que Deus teria para eles cumprirem. Adiante, é um padrão a ser alcançado. Capítulo 2, versículo 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Então Paulo está dizendo para Tito aqui: Tito, você vai ser uma referência de uma pessoa consagrada à missão de Deus, ao propósito de Deus, ao ideal de Deus. Então você precisa dar um exemplo para a igreja de alguém que é dedicado a essa missão que Deus preparou para a sua vida e para a igreja também, como um todo. O projeto que Deus tem passado para nós. Esse é o projeto no qual Tito deveria se tornar, então, uma referência, né? Exige um alto padrão de dedicação, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E a palavra zeloso ali, é a palavra de zelotes, é aquilo que é feito com paixão, aquilo que é feito com a dedicação da vida. Então vejam só, Deus fez tudo o que Ele fez para nos purificar de toda iniquidade, remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo, para ser dele, um povo exclusivamente seu. E qual é a qualidade desse povo? É um povo tomado de paixão. É um povo que assume as coisas de Deus com essa paixão e para cumprir essa missão e o projeto que Deus lhe proposto, né? Então, se envolver com a obra de Deus implica nessa paixão pela proposta que Deus tem feito para cada um de nós e para a igreja também, né? Deve ser uma disposição constante, né? Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, né? Para lembrar o povo da igreja, sejam obedientes
e estejam prontos para toda boa obra, para toda missão, para o cumprimento da missão que Deus tem nos dado, né? Para a qual devemos uma dedicação total. Tito 3:8. Fiel é a palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras, né? Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Então, Deus propõe para nós uma missão, Deus propõe uma obra que precisa ser realizada. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nessas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. E aqui sim tem a menção de nós termos uma atenção especial para aqueles que precisam. E se alguém quer saber mais a respeito desse aspecto, deveria ler Tiago, que Tiago fala então sobre esse amor ao próximo, especialmente diante da carência do próximo, em a gente se manifestar de alguma forma que possa suprir essa carência, né? Ok. A igreja que queremos ser é formada por gente que vive um ensino saudável sobre salvação, sobre vida cristã, sobre a vida futura e sobre a nossa missão. Como podemos concluir tudo isso? E eu quero então desafiá-los a pensar um pouco sobre isso, que está aqui nesse conjunto de questões. O ensino de boa doutrina produz que tipo de discípulo de Jesus? O ensino da boa doutrina produz que tipo de discípulo de Jesus? Pense um pouquinho e vamos pensar numa resposta para essa pergunta. Alguém tem a sugestão? Podemos falar? Alguém já tem uma ideia? Só dizer. Que tipo de discípulo? Sensível. Um discípulo sensível? Explica um pouquinho a sensibilidade. Ele tem uma percepção? Isso. O ensino com amor e doutrina abre. Obrigado. Eu ensino com boa doutrina, de boa doutrina, produz um discípulo também sensível. Essa boa doutrina abre os olhos e os olhos do coração. Porque nós conhecemos alguns tipos de Jesus pela televisão, pela Bíblia, por outras igrejas, portanto, por outras doutrinas. Quando boa doutrina é ministrada, eu creio que dentro de nós salva o que há de melhor, que é a sensibilidade. Sensibilidade para aquilo que Cristo quis. Menos pedrada e mais alto. É isso aí. Muito bom. Outra opinião? Uma outra sugestão? Piedoso tem aquele ideia de Deus no centro da vida. Veja uma última pergunta. Que prioridade deve ter na igreja o estudo da palavra? Não sei se é uma pergunta redundante, é uma pergunta óbvia, né? Mas, gente, é muito importante isso, né? É muito importante. O ensino bíblico, o discipulado, as pregações, os sermões, o compartilhar num pequeno grupo, o estudar a Bíblia com alguém, o seu estudo pessoal da Bíblia faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Se você fundamentar a sua fé e a sua vida no ensino da palavra de Deus, você vai ter um alicerce muito saudável e uma vida saudável, né? Deixa eu terminar dizendo o que
que mais me impressiona no conceito de igreja. E talvez isso seja muito bom para esse contexto que nós temos aqui, específico da cerimônia. Jesus só falou 2 vezes sobre a igreja. Eu vou usar o Evangelho de Mateus como referência. Em Mateus capítulo 16, nós temos a primeira vez que ele usou a palavra igreja. Nunca tinha falado de igreja até o capítulo 16 de Mateus, quando ele pergunta para os discípulos quem que o povo acha que ele é, e aí os discípulos respondem, como acha que é isso, tu acha que é aquilo, tal. Aí Jesus se volta para eles e pergunta, o que vocês acham que eu sou? Vocês. E aí Pedro então diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde para Pedro e diz para ele, Pedro, isso é uma revelação que não foi, isso é uma compreensão que não é fruto de carne e sangue, isso é fruto de uma revelação de Deus, de uma ação de Deus que abriu o seu entendimento para compreender quem realmente eu sou. E aí Jesus fala, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A minha igreja é uma igreja vitoriosa, é uma igreja eterna. Nem os poderes do inferno poderão nada em relação a ela. Essa igreja de Mateus 16 é uma igreja invisível, porque a gente não sabe todo mundo que pertence a ela. A gente não sabe onde estão todos os crentes verdadeiros do Senhor Jesus. É uma igreja vencedora, porque ela já está com o final da partida definido, ela está do lado certo e a partida já está ganha. Só não aconteceu ainda, mas já está ganha. Né? Essa igreja ela é poderosa para vencer o inimigo, no sentido de que as portas do inferno, nem as intenções do inferno, as autoridades do inferno podem resisti-la. Então, ela toma iniciativas e os poderes do inferno precisam se curvar diante das iniciativas da igreja. E essa igreja é uma igreja que pertence a Jesus. Então, não é uma igreja de ninguém. Essa história de ter um fulano de tal que é a igreja dele, quem é dono da igreja está roubando de Jesus. Porque a igreja só tem um dono. Não é verdade? Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Se alguém aqui quer edificar a sua igreja, pode ficar à vontade, mas vai ser a de Jesus. A de Jesus é só dele. Certo? Eu edificarei a minha igreja. E é interessante que é ele que edifica. Ele é a pessoa preocupada, ele é aquele que vai administrar o crescimento dessa igreja, o desenvolvimento dessa igreja, inclusive durante todos esses séculos que nós temos a igreja existindo. Então, esta é uma igreja divina, é uma igreja santa, uma igreja salva, uma igreja gloriosa, a igreja que está só esperando a vinda de Jesus para participar das bodas do Cordeiro e viver eternamente na presença de Deus e no usufruto da vida eterna que Ele nos prometeu. Esta é a igreja de Mateus 6. Só que quando chega em Mateus 18, Jesus também fala da igreja. E quando ele começa a falar da igreja, ele diz assim, se o teu irmão pecar contra você, ele começa falando do pecado. Ele começa falando de problemas de relacionamento. E ele fala, você pega uma, 2 testemunhas, vai falar com ele. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Então, aqui é um processo bem sucedido, legal, que deu certo. Mas ele coloca que nem sempre dá certo. De repente, não deu certo você falar com a pessoa. Não deu certo você levar a testemunha. Aí você precisa levar para a igreja toda. E a pessoa vai ouvir a igreja ou não. Então, Jesus está falando que há um aspecto da igreja em que ela é pecadora, ela falha nos relacionamentos, ela é dura de coração, ela não se arrepende, ela não se reconcilia. Aí ela é repreendida pela igreja como um todo, mas mesmo assim, a pessoa não
temos de um lado uma igreja divina, santa, perfeita, gloriosa, vencedora, e do outro lado nós temos uma igreja pecadora, com falhas de relacionamento, com dureza de coração e com problemas que às vezes não são solucionados. E a coisa impressionante da igreja é que esta igreja pecadora, esta igreja com dificuldades de relacionamento, de resolver as suas próprias questões, para esta igreja, Jesus disse: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vocês. Foi também para esta igreja que ele disse: quando vocês decidirem impedir uma coisa a Deus, como igreja, Deus vai ouvir dos céus e vai responder. Então, o que eu quero dizer para você, meu querido irmão, é que o projeto que Deus tem para a igreja de Moema é uma mistura entre o sagrado e o pecador, entre o divino e o humano. É uma aliança feita entre os céus e a terra. E você é parte disso. Você é parte integrante desse projeto. Você tem as suas deficiências, você tem as suas falhas. Muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Essa igreja é o lugar certo para você. Essa igreja onde Deus casa de uma forma maravilhosa aquilo que é perfeito, absolutamente perfeito e santo, com aquilo que é imperfeito e pecador, mas está comprometido com o projeto de Deus, que é a igreja que propõe a salvação através do Evangelho da Graça. Então eu queria desafiar você a se consagrar, como a gente viu nesses últimos temas a questão de boas obras, a se consagrar para esse projeto de igreja. Vocês têm um livro ali do Bomilcar falando sobre os desigrejados, né? Os sem igreja. Gente, isso não é uma boa opção. E eu quero só pegar a figura que a Bíblia dá sobre isso. Essa igreja, carente, pecadora, com dificuldades, foi o alvo dos sacrifícios de Jesus na cruz do Calvário. E é com essa igreja que ele vai participar das bodas do Cordeiro. Então, não ame a igreja menos do que Jesus. Não adianta vocês dizer para Jesus: eu gosto do Senhor, mas não gosto da sua noiva. Eu quero servir o Senhor, mas não quero servir a noiva. Eu quero ficar perto do Senhor, mas quero ficar longe da noiva. Não, a noiva foi a razão de tudo que Jesus fez. Jesus se deu por ela, absolutamente se deu por ela. E Ele espera que nós façamos a mesma coisa. Até porque nós somos a dele. Não existe outro. Nós fazemos parte. E a igreja é esse mistério fantástico que casa o divino com o humano. Jesus com você e comigo. Renda-se a esse amor e dedique a sua vida a esse projeto maravilhoso de Deus que se chama igreja. Vamos curvar nossa cabeça e pensar. Talvez você tenha dúvidas e questões sobre a igreja. Talvez você tenha decepções, desilusões, tenha tido o seu coração ferido por escândalos e exemplos ruins. Deixe tudo isso de lado nesse momento e diga para Jesus: Jesus, eu quero ter uma experiência nova com essa igreja que é a tua noiva.
com essa igreja que está nesse processo educacional do Espírito Santo, que nos faz deixar as paixões mundanas e nos faz viver de uma forma justa, sensata. Ajuda-nos a fazer parte do teu projeto e a consagrar o nosso coração aquilo que o Senhor tem proposto. E abençoa, Senhor, esse povo. Abençoa essa proposta de igreja. Abençoa, Senhor, essas iniciativas de ganhar gente, de incluir gente, de receber gente, de abraçar gente, de ter compaixão de gente, de investir em gente. E que a igreja de Poema seja uma igreja de gente comprometida contigo e que vive uma vida e que vive um ensinamento de acordo com a tua